Romanos 1, 16 a 18. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Se algum irmão quiser estar lendo aí também os comentários, irmão, fique à vontade. O comentário do Bruce. Se não, eu posso ler aqui também. Vamos aqui, então. Vou tentar ler aí, pela tela mesmo. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Para alguém crer no Evangelho e ser abençoado por Deus, deve haver uma obra de Deus em tal pessoa. Um homem deve ser nascido de novo, ou vivificado. Ambos têm a ver com Deus comunicando vida divina a uma alma, pela qual as faculdades espirituais de uma pessoa começam a funcionar. Isso resulta na sua busca por Deus. Mas o lado daquilo que tem a ver com a ação soberana de Deus nas almas não é ensinado nos capítulos 1 a 8 de Romanos. Porque o que está em vista nesses capítulos é a responsabilidade do homem. É por isso que não lemos sobre novo nascimento ou sobre vivificação nessa parte da epístola. A soberania de Deus surgirá nos capítulos 9 a 11, onde o novo nascimento é mencionado nos capítulos 9, versículo 16, e capítulo 10, versículo 17. Irmãos, está lendo algumas referências aqui, se os irmãos também puderem ler também. A primeira está em João 3, de 3 a 8. João 3, de 3 a 8. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou ler aqui o restante. Aqui tem a referência de Tiago, capítulo 1, versículo 18.
segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vou ler aqui também, aproveitando, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora tem as referências ou vivificado, né? Primeiro teve essa referência aqui de nascido de novo. Não sei se algum dos irmãos tem aí já pronto. Essa referência aqui de vivificado. Eu estou lendo aqui, Dal. Efésios 2, de 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Colossenses 2, de 12 a 13. Colossenses 2. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos dos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Marder, volte só um pouquinho aqui o texto, só para a gente relembrar os irmãos aí, por que dessas referências aí. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Vou ler aqui um pouco, só para chegar nessa referência de novo, né? Para alguém crer no Evangelho e ser abençoado por Deus, deve haver uma obra de Deus em tal pessoa. Um homem deve ser nascido de novo, nós lemos aqui os versículos, ou vivificado, esses últimos agora que foi lido. Ambos têm a ver com Deus comunicando vida divina a uma alma, pela qual as faculdades espirituais de uma pessoa começam a funcionar e isso resulta na sua busca por Deus. Se algum irmão quiser continuar aí. O meu aqui tá meio atrapalhando aqui, mas essa parte aí do versículo, desse parágrafo aí, ele fala assim, mais ao lado daquilo que tem, vocês poderiam ler aí? Porque o meu tá cortando aqui. Lê aqui hoje. Mas o lado daquilo que tem a ver com a ação soberana de Deus nas almas não é ensinado nos capítulos de 1 a 8 de Romanos. Porque o que está em vista nesses capítulos é a responsabilidade do homem.
Interessante aqui, a gente pode perceber que são coisas totalmente divinas, né? Essa questão da salvação é uma coisa, é algo totalmente divino, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem uma participação do homem, no sentido de que algo que veio do homem que tornou isso possível, né? Essa ação de Deus de salvar, né? E o que ele está falando aí é que nos capítulos de 1, que a gente já começou a ler, né, o capítulo 1 até o 8 aí de Romanos, é nos apresentado a responsabilidade do homem em crer no Evangelho. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar o homem como pecador, como tendo pecado, como sendo indesculpável e como tendo, vamos dizer assim, o evangelho sendo anunciado a ele, e aí ele tendo a responsabilidade de crer nesse evangelho, né? Quando ele fala de responsabilidade, é isso, a responsabilidade do homem com relação, né, ao pecado, porque ele cometeu pecado, né? O homem, todos os homens pecaram, vai falar mais na frente lá, né? E nem adianta falar assim, mas foi lá Adão e tal, Adão foi culpado disso, não. Né? Todos nós somos culpados, porque no momento que a gente nasce e aí vai crescendo, mesmo criança, a gente já vai reproduzindo ou dando os frutos, né, da natureza que a gente herdou de Adão, né? A natureza em pecado, caída em pecado, no caso. Então, essa responsabilidade do homem de crer, né, é uma coisa que a palavra de Deus apresenta, e aí no Romanos de 1 a 8 é apresentado isso, mas a gente sabe também que ele está falando aí, né, que o homem, para ele crer nesse evangelho e assim aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser nascido de novo ou vivificado, porque foram os textos que a gente leu aí de João 3, de 3 a 8, Tiago 1, 18, 1 Pedro 1, 23, Efésios 2, de 1 a 5, e os outros aí, Colossenses 2, de 12 a 13. O homem, né, caído em seu pecado, morto, espiritualmente morto, ele não vai buscar Deus. Ele não vai querer saber das coisas de Deus, das coisas divinas, das coisas espirituais elevadas que têm a ver, em relação diretamente com Deus. Ele não vai querer fazer isso, ele não vai buscar isso, ele não vai ter nenhum interesse por isso. Então, Deus vem e comunica a ele vida, né? Novo nascimento, essa nova vida, que é esse ser vivificado aí, né? E ele comunica isso ao homem, o homem, ele que estava morto, ele agora passa a ter uma vida, e essa vida, ela busca Deus. Ela busca as coisas de Deus, ela tem interesse pelas coisas de Deus. E aí, claro, né, as coisas de Deus, a gente encontra na sua palavra, né, a gente encontra no Evangelho, no anúncio do Evangelho. Então, isso vai fazer com que esse homem morto espiritualmente, morto, ele tenha vida e aí ele possa, então, ouvir a palavra de Deus e nesse ouvir, então, crer no Evangelho da sua salvação. A gente vê aí que a palavra de Deus, ela coloca as duas coisas, parecem na nossa mente humana ilimitada, não é ilimitada que eu falei, é ilimitada, a nossa mente humana ilimitada, a gente não consegue conciliar essas duas coisas, a responsabilidade do homem, a responsabilidade do homem
e Deus comunicando vida a esse homem que estava morto espiritualmente, para que ele possa, assim, ouvir o evangelho e crer. A gente não consegue conciliar essas duas coisas, mas essas duas coisas são apresentadas na palavra de Deus. Ou seja, o homem é responsável, ele tem que crer, e a gente sabe que o homem crê porque Deus comunica a vida a ele, para que ele, assim, ouça a palavra e creia no evangelho. São duas coisas que estão na palavra de Deus, e não adianta você escolher um lado ou outro, como fizeram alguns cristãos e irmãos, e aí, por conta disso, criaram doutrinas em cima de uma coisa e de outra, e dividiram, né, o testemunho, né, a igreja. Pegaram e dividiram, um foram para um lado, outros foram para o outro. Uns se dizendo calvinistas, né, que creem na eleição, no predestinação, tal. Outros se dizendo arminianista, que fala da responsabilidade do homem, do livre-arbítrio, o homem pode escolher, pode crer, escolher crer ou não. E aí, cada um foi para um lado, para coisas que a palavra de Deus apresenta como sendo verdadeiras, mas que não é para a gente pegar, escolher uma e o outro grupo de irmãos escolher outra e cada um ir para um lado brigando. Não é para isso. A palavra de Deus apresenta essas duas coisas como sendo verdadeiras e que são coisas de Deus. Soberania de Deus, né? O amor de Deus e o poder de Deus em salvar o homem. Soberania, amor, poder. Então, o que é que cabe a nós? Cabe a nós crer, né? Crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus está dizendo que o homem é responsável, pronto, então o homem é responsável. Se a palavra de Deus está dizendo que, né, mesmo a gente sendo responsável por crer, mas foi Deus que fez essa obra em nós para que a gente cresça, amém, glória a Deus por isso. Deus fez assim e quis fazer assim. Então, não é motivo, nem vamos dizer assim, questão de você escolher uma coisa em detrimento da outra, né? É a gente crer no que a palavra de Deus está apresentando para a gente e a nossa mente aí, né, incapaz de conhecer a altura ou a profundidade dos desígnios de Deus, né, da multiforme sabedoria de Deus e do grande amor dele, né, nós temos uma mente que não consegue, né, alcançar todo essa grandiosidade. E nem, mesmo lá no céu, depois que tivermos nossos corpos glorificados, né, quando o Senhor Jesus vier e nos transforma, e a gente for arrebatado, a gente ter nossos corpos glorificados e assim, né, capazes de estar lá no céu e entender, poder entender, viver na eternidade, vamos dizer assim, ainda assim a gente não vai conseguir, a gente não vai ser capaz de conhecer toda a profundidade, toda a grandiosidade de Deus, porque aí é Deus, é uma coisa, Deus vamos dizer assim, inalcançável assim para nós. Então nós vamos estar lá sempre, sempre aprendendo, sempre desfrutando do seu amor, sempre nos alegrando, né, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem em nossa mente, até em Romanos mesmo fala aí, né? Só para terminar aqui, esse comentário, em Romanos mesmo fala aí, Romanos 1 que ele está lendo, né? Ele fala assim, ó, no verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E a gente já conversou sobre isso aqui, o que é fé, né? A fé, crer naquilo que Deus diz, crer naquilo que Deus é, né? E no que Ele faz com grande amor e poder. E a fé olha sem entender, mesmo a gente não entendendo, a gente vê, olha com os olhos da fé e crê, né?
Então, o justo viverá pela fé, da fé, né, como está escrito aqui. Romanos 1:17. Só isso, irmãos. Então, só para seguir aqui, né? Esses comentários primeiros aqui é sobre a responsabilidade do homem. E depois aqui esse pontozinho aqui, parágrafo, esse aqui, o irmão coloca da seguinte forma: a soberania de Deus surgirá nos capítulos 9 e 11. Os capítulos 9 até o 11, onde o novo nascimento é mencionado nos capítulos 9, versículo 16 e 10, capítulo 10, 17. Então, primeiro foi comentado aí sobre a responsabilidade, como o irmão falou, né, aqui, e do capítulo 1 de Romanos até o 8, não se fala de novo nascimento, porque aí é uma responsabilidade do homem. Mas a gente sabe que, mesmo tendo essa responsabilidade, como o irmão Bruce falou um pouco logo no começo, há uma ação de Deus, há uma ação divina que inicia tudo. Tá? Então, entra a responsabilidade do homem. E a gente lê esses versículos aqui, que Deus vivifica, né? E Deus faz o homem nascer de novo. Agora, a soberania de Deus, a gente vai encontrar lá no capítulo 9 até o 11. Então, a gente vai ler aqui sobre a questão da soberania rápida de Deus, aqui nesse finalzinho, onde é mencionado um novo nascimento. 9:16, né? Capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E também 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui a capacidade de ouvir o que Deus está falando é pela palavra, pela própria palavra de Deus. Então, aqui, como o irmão está falando, é mencionado essa ação de Deus aqui como novo nascimento no livro de Romanos. Porque aqui foi citado um pouco antes, em outros livros, que é bem direto, né? Novo nascimento, nascido de novo e vivificado. E aqui no livro de Romanos, a gente encontra essa mesma referência nos capítulos 9 até o 11. Marda, se quiser aí, algum irmão quiser comentar. Beleza, Dal. Eu estou tranquilo. Se os irmãos quiserem, a gente pode continuar. Eu acho interessante a gente relembrar aquela divisão daquele quadro que a gente viu no início. Peraí que eu tenho aberto aqui, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar também. Aí, vocês irmãos estão conseguindo ver direitinho? O doutrinal do livro de Romanos é do capítulo 1 ao 8. E aí é o que Paulo fala ou que Paulo não, perdão, que o Bruce Anstey comenta, que está falando sobre a responsabilidade do homem. Aí é que fala, né, nesse quadro, que no capítulo 1 até o 3 é dito sobre a ação do homem, que é por isso que ele é julgado por Deus, né, por causa do pecado. E a partir do 3 é a justificação, o capítulo 5, a santificação, e o capítulo 8, a glorificação, contando, né, o poder do evangelho na pessoa, mas visando a responsabilidade do homem, numa perspectiva
daqui de baixo, vamos dizer assim, né, daqui da terra. E aí, a partir do 9, como aqui o quadro diz, que a justiça de Deus é desvendada. Que aí fala esse versículo aí, que o Dauel falando que Deus, ele tem misericórdia a quem ele quer, né? Ele tem poder sobre os vasos. É a sua perspectiva de soberania. E a partir do 12, do capítulo 12, é falado sobre a justiça de Deus, ela é demonstrada. Aí vem a questão do testemunho, que aquele que é salvo por Deus deve ter, né? Tem perante o mundo. E aí o quadro aqui, inclusive, dá muitos detalhes sobre isso. Então é isso, irmão. Eu só quis a gente relembrar, né? Para poder a gente ter mais detalhes sobre essa divisão. Então, a gente está agora, hein, Michel? Você podia repetir aí, mostrar? A gente está agora naquela primeira parte ali do quadro, não é isso? Mostra aí de novo. Isso. Espera aí um momentinho, senhor. Falar que nem o atendente, né? A gente está nessa parte aqui do capítulo... A gente está no capítulo 1. Do capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, do verso 20, o quadro diz aqui que a gente está na parte do dilema, da injustiça do homem. Que o apóstolo Paulo, ele coloca cada um no seu devido lugar, né? Os judeus, os gentios, mostrando que todos estão no mesmo pacote do pecado. Não há ninguém que, inclusive, tudo isso resume naquele versículo do capítulo 3, que não há um justo, nenhum sequer, né? Mas antes dele dizer isso, ele explica bem a posição que o gentio tem e a posição do judeu, do que o judeu também tem, né? Os israelitas. Todos estão no mesmo pacote quando se fala do pecado. E aí ele vai dar a conclusão de tudo isso, falando que realmente não há remédio na perspectiva da ação do homem. E aí chega a questão da justificação, que é o evangelho de Deus, que representa a justiça de Deus, né? Que é dito aí nesse primeiro capítulo que a gente leu, que a gente comentou um dia desses aí. E aí vai, justificação, a santificação, a glorificação, que é até o capítulo 8, mas explicando na prática, como é na prática uma pessoa que crê no seu Jesus como Salvador, o que é que acontece com a pessoa e ela perante Deus. Só que a partir do capítulo 9, o apóstolo Paulo vai explicando os bastidores, o que é que acontece por trás disso. A pessoa crê no Senhor Jesus como Salvador, ela tem fé, ela creu, mas depois, quando ela vai aprendendo a sã doutrina, né, se sujeitando ao Senhor, ela vai aprendendo que tudo isso é a soberania de Deus, que foi Deus que escolheu ela antes da fundação do mundo, né, que é a igreja, e que isso não teve nada a ver com ela, porque até a fé que ela teve, que é o que se pede para um incrédulo, né, para crer, depois ele vai entender que a fé não era nem dele, não foi uma ação dele. Eu vou acreditar. Mas é algo irresistível, porque Deus já elegeu. Se Deus elegeu, em algum momento a pessoa vai crer. Pode ser no início de sua vida, no meio, pode ser segundos antes de morrer, só que a soberania de Deus vai ser cumprida, né? As promessas de Deus são todas cumpridas. Quem ele escolheu, vai até ele. Então é nessa perspectiva, a partir do capítulo 9, que o livro de Romanos vai tratar. Ok, a gente só para a gente ficar bem assim esclarecido assim no que a gente vai começar a ler, que a gente está no verso 18, a gente vai concluir Romanos capítulo 1 do 18, né, verso 18 até o 32, a gente conclui o capítulo 1. Então, a gente vai ver aí que Paulo, ele divide os gentios, o que é chamado de gentio, que é o pagão, né, ou bárbaro, como alguns chamam, né, gentio, pagão, bárbaro, né, ele divide esse povo aí, né, em dois, com duas características. Tem aquele pagão, ou bárbaro, ou gentil,
vamos dizer assim, gentil não, gentil, gentil, pagão ou bárbaro, aquele que é como se fosse assim um índio lá na selva amazônica, pronto, né? São aqueles que não têm, vamos dizer assim, um conhecimento mais aprimorado, mais elevado das coisas de Deus, né? Ele tem aquele conhecimento que ele obtém do que? Da própria natureza, da criação e tudo mais. E eles não têm, vamos dizer assim, um controle de consciência ou de alguma luz, né? Não tem. Então, são esse tipo aí. Aí tem o outro tipo de gentil, o, o, que é aqueles que têm uma certa iluminação, uma certa luz, a ponto de eles julgarem moralmente os outros, entendeu? Dizer assim coisas que é certa e o que é errada em termos de moral, de ética, essas coisas todas. Aí é um outro tipo de, vamos dizer assim, de gentil. E depois ele vai falar dos judeus. Por quê? Porque quando Deus olha lá do céu, ele vê aqui na terra, né, três povos hoje, né? Ele vê três povos hoje. Ele vê o judeu, ele vê o gentil, que são aqueles que não são judeus, né, todos os povos que não são judeus, e ele vê a igreja, cristãos. Mas no caso aí, na Epístola de Romanos, Paulo vai falar de quem? Paulo vai falar dos judeus e dos gentios. Primeiro, ele vai falar dos bárbaros ou dos pagãos que não têm nenhuma, assim, controle, né? Nenhuma luz em termos das coisas de Deus. Então, vão fazendo as coisas de acordo com a sua vontade, sem nenhum controle. Aí a gente vai ver esse primeiro povo aí, do verso 18 ao verso 32, e vamos ver o que acontece, né? Quando eles vivem dessa forma. E depois tem aquele gentil que tem um certo conhecimento, que são aquele povo, os gregos, romanos, que tinha toda a sua filosofia, seus conceitos morais e tudo mais, que chegavam a julgar esses outros bárbaros aí, chamando até de bárbaros, né, em suas práticas, vamos dizer assim. Eles tinham essa luz, essa certa luz para até julgar esses outros aí. E depois Paulo vai falar de quem? Do judeu, que é aquele que tem a luz mais elevada ainda. Desses povos, o judeu foi que recebeu de Deus, né, os oráculos de Deus, os profetas, a revelação, as promessas. Então, o povo judeu, eles foram bastante iluminados, né, vamos dizer assim, e a responsabilidade deles perante Deus é maior ainda, né? Quanto mais luz você recebe, mais responsabilidade você tem perante Deus, né? Então, desses do bárbaro, né, do gentil, douto, vamos dizer assim, douto, né, que tem conhecimento das coisas, e do judeu, desses três aí, o que tem mais responsabilidade é o judeu, depois vem esse gentil douto, e o último aí são os bárbaros, né, aqueles que não têm, vamos dizer assim, nenhuma luz assim, ou a luz é bem pouca, que é a que eles recebem ainda da criação de Deus. Então, o irmão aí, Bruciense, ele vai fazer essa divisão bem clara aí para a gente, de acordo com a gente vai lendo, tá bom? Então, vamos continuar aí. É você, Dal, que estava compartilhando o texto antes ou foi o Marvin?
Era eu, mas eu acho que ele sai. Deixa eu voltar Ah, ele aqui. verdade. Quando um coloca, sai o outro, né? Aparecendo aí para todos, né? Irmãos, então, o que vocês acham da gente ler, então, do 19 até o finalzinho aqui do 1, antes da gente entrar para o comentário? Pode ser, né? Pode ser até o 32, né? Verso 32. Isso. Estou lendo aqui para os irmãos. Aqui, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Edal, coloca... Ô, Marden, coloca de novo aí que eu coloquei a Bíblia enquanto você lia. Só um momentinho. Tá aparecendo? Tá. Já estava aparecendo, você tirou, agora não está aparecendo. Tá aparecendo, não? Não. Eu coloquei Não, o livro. o livro. Então, quando você estava lendo a Bíblia, ele estava na tela aqui, a apresentação do livro. Aí agora você tirou. Não, você está falando do livro ou da palavra? Você está falando do livro do Bruce?
Hein? É. Ah, eu tô vendo o livro do Bruce aqui, que o Marden tá compartilhando. Tá? Então tente aí, Marden, fazer de Agora, novo. tô vendo. Agora saiu. Vou compartilhar de novo. Compartilha de novo. É isso. Pra mim, Eu vou. pra mim Tá tudo apareceu. ok, né? Tá tudo ok, né? Eu vou estar lendo aqui então, viu, irmãos? Ok. A injustiça do homem. Capítulo 1, de 18, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, 20. Os capítulos 1, versículo 18 até 3, versículo 20, formam a primeira subdivisão da epístola. O propósito do ensino nessa seção é provar que todos os homens estão irremediavelmente perdidos e precisam de Salvador. Assim, ocupar-se em revelar a injustiça do homem da maneira mais convincente. O apóstolo explica cuidadosamente, em detalhes, por que os homens precisam das boas novas apresentadas no Evangelho. Serão reveladas nos capítulos 3, versículos 21, até o capítulo 5, versículo 11. Essa subdivisão é importante porque, se os homens não virem a sua verdadeira condição e o perigo em que se encontram, não verão a necessidade de receber o remédio de Deus em Cristo, Salvador. Se o irmão quiser comentar esse primeiro parágrafo. Vou continuar aqui então, irmãos. Roma era onde estava o trono de César e onde ficava a corte suprema do império. Era considerado direito de todo cidadão romano que, se estivesse sobre alguma acusação, pudesse apelar para César, e assim ter seu caso julgado perante a mais alta corte do império. Como as pessoas em Roma estavam familiarizadas com todo esse procedimento, Paulo usa como pano de fundo para a apresentação do evangelho que pregava. Nos capítulos seguintes, ele mostra que todos os homens estão sobre uma acusação de terem pecado e que foram convocados à corte de Deus em relação a como viveram neste mundo. De uma maneira magistral, Paulo traz o mundo todo diante do tribunal de Deus e mostra que todos são culpados e estão sob a sentença do juízo divino, porque todos pecaram e destituídos estão aquém da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Se algum irmão quiser comentar. Sobre. Isso. Tá. Pode falar, Michel. Não, Wesley, pode falar, fica à vontade, depois eu falo. Vai lá. Não, é só para reforçar aquilo, né, que eu estava falando, que o irmão Luciente aí, ele está falando que Paulo vai apresentar aqui os homens como indesculpáveis, né, ou aqueles que estão sobre o juízo de Deus. E aí ele vai apresentar aí, né, até o capítulo 3, ele vai apresentar, vamos dizer assim, essas três, vou chamar assim, três tipos de homem, vamos dizer assim, que está aqui no mundo, né? O bárbaro, o gentil, douto, o bárbaro indouto
douto, vamos dizer assim, ou gentil indouto. Douto é sem conhecimento, né? Sem ciência, sem conhecimento. O gentil douto é aquele que tem conhecimento, algum conhecimento, um certo nível de conhecimento, e o judeu, né? Aí ele vai apresentar e vai mostrar que todos eles, tanto judeu como gentil, eles, eles vão comparecer perante o tribunal de Deus, né? E todos precisam, né, da justificação, né? Ser justificado, porque vão comparecer esse tribunal e se não tiverem a Cristo, se não receberem, né, a Cristo Jesus, crerem nele, vão chegar lá culpados perante Deus. Só isso. O Bruce, ele fala aqui, né, da forma que ele fez a forma que ele faz para levar o evangelho de uma forma como se fosse uma corte, né, a forma da justiça, que era como se fosse a maneira de Roma, né, como é que eles julgavam. E no quadro aqui que eu mostrei para vocês mais cedo, ele fala da forma como Paulo ele usa esse exemplo de corte, né, de julgamento. A primeira fase que ele faz é a investigação, que foi o que o irmão Wesley já explicou, né, que todas as três esferas da raça humana, elas estão debaixo do pecado. Porque ele fala, né, dos degradados gentios, dos gentios instruídos e também dos judeus. Aí a próxima fase que ele faz é o indiciamento, né, aqui o quadro fala que são 14 acusações, né, que Deus, através ali da palavra ali em Romanos, indica porque o homem é culpado, são 14 indicações. Depois do indiciamento, tem a oportunidade para a defesa, que é um exemplo de julgamento. Você é indiciado por um crime, você tem um direito à resposta. Você tem direito de se defender. Só que Paulo coloca de uma forma que não tem como o homem se defender para Deus do seu pecado. Não tem nem sequer um momento para se defender, como tem na justiça humana, quando você tem direito a um advogado, alguém para poder falar que você não fez tal coisa. Não tem. Para Deus não existe, não existe como você mesmo conseguir se defender, porque você não tem defesa para Deus, e Deus sabe disso. Claro que estou falando aqui de uma perspectiva do incrédulo, porque ele fala o seguinte versículo, que o Bruce coloca aqui no quadro, no capítulo 3:19, toda boca esteja fechada diante de Deus, nesse sentido, né? Não há defesa para o pecado, para o próprio homem se defender. Depois da oportunidade para a defesa, existe a decisão, que é todo mundo é culpado. Ou seja, toda a classe de homens, né, todo ser humano, não importa se é judeu, se é gentil, se o gentil é bem instruído ou se não, todo mundo é culpado, está na mesma esfera de culpa. E no finalzinho do capítulo 3, ele vai explicar do porquê do propósito da lei, né, para dar conhecimento do pecado. Porque você sabe que você é culpado quando você percebe que você transgrediu a lei. A sua própria consciência acusa disso. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa divisão de julgamento mesmo, né? Culpa, indiciamento, defesa e a conclusão desse julgamento. Todos estão debaixo do pecado e não tem como se salvar por si próprio. Ele faz dessa maneira para justamente depois ele apresentar Cristo e falar qual é então a justiça que pode fazer para que esse homem o ser humano possa fugir, né, possa nem passar por esse julgamento. Que é aquele versículo que o Senhor falou, né, que aquele que crê em mim não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida.
Continuar a leitura aqui, viu, irmãos? Como mencionado, o apóstolo não começa as boas novas do Evangelho, que declara o que Deus pode fazer para a bênção do homem, mas começa enfatizando a necessidade do homem das boas novas. Nesses capítulos, Paulo mostra que o homem não tem justiça em si mesmo. Ele não só se arruinou por meio do pecado, mas também não há nada que possa fazer para se salvar da condição arruinada. Porquanto, se alguém vai ser salvo, deve ser pelo que Deus faz pelo homem, não pelo que o homem pode fazer por si mesmo ou para Deus. Essa parte da epístola, portanto, estabelece os alicerces para a recepção das boas novas do Evangelho por uma pessoa. Quem quiser comentar. Continuando, irmãos. Uma vez que sempre o caminho de Deus é produzir um sentimento de necessidade nas almas antes de encontrar em graça, Paulo passa a nos dar as más notícias sobre a raça humana antes de vir com as boas novas do Evangelho. Assim, os capítulos 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20, revelam a injustiça do homem, e em seguida, os capítulos 3, versículo 21 a 5, versículo 11, declaram a justiça de Deus. Algum irmão tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente pode continuar. Vou continuar aqui então, viu, irmãos? A gente vai entrar nesse tópico agora. As três grandes esferas da raça humana estão sob a sentença do julgamento divino. O capítulo 1, versículo 18, figura como um título para essa subdivisão em relação à injustiça do homem. Ele menciona três aspectos da depravação do homem, que correlacionam com as três esferas de toda a raça humana em que Paulo está prestes a dividir a humanidade. Ele mostra a ira de Deus é contra toda a impiedade, toda a injustiça dos homens, né, que detém a verdade e justiça. Eu estou lendo aqui os comentários. Toda a impiedade é uma referência aos pagãos moralmente degradados, isto é, o mundo pagão. Isso será retomado no capítulo 1, 19 a 32. A injustiça dos homens, esta é uma referência ao grego civilizado, isto é, ao mundo educado e culto.
Isso será retomado no capítulo 2, versículos 1 a 16. Aqueles que detêm a verdade e injustiça. Essa é uma referência ao judeu iluminado. Isso será retomado nos capítulos 2, 17, até o capítulo 3, 8. Irmão, você vai falar algo sobre? Aí ele está fazendo a divisão da humanidade, né? Dos homens, nós temos três, vamos dizer assim, esferas de característica dele, né? O pagão degradado ou inculto, sem educação, vamos dizer assim. O outro que é o gentil ou civilizado, né? Educado, culto. E o terceiro é o judeu, né? Foi o que a gente já tinha comentado antes, aí ele está dividindo bem certinho aí explicando direitinho. Então é muito importante isso aí. A gente repete isso porque para a gente ter a ideia de a partir do 19, né, de quem ele vai estar falando. Então, do 19, verso 19, capítulo 1, 19 ao 32, ele está falando desse pagão aí degradado, né? Aquele pagão que não tem cultura nenhuma, não tem educação nenhuma, indulto e totalmente, né, incivilizado, vamos dizer assim, né? Vamos falar assim. E do capítulo 2, né, até ao verso 16, ele vai falar já do gentil, culto, civilizado, educado. A gente sabe que lá naquela época o mundo romano era um mundo da cultura grega, né? O mundo da cultura grego-romana, com os filósofos, né? Todos aqueles filósofos que eles tinham. Então, eles eram, vamos dizer assim, educados, civilizados. Tanto que o que a gente chama hoje de direito nosso ocidental veio de lá do direito romano, né? Foi a base para o que nós temos hoje de justiça aqui no mundo ocidental. É o chamado direito romano. Então, eles eram bastante, vamos dizer assim, educado, culto. Vou dizer bastante, não, mais educado, mais culto do que esses pagãos aí degradados. E, por fim, o judeu, né? O judeu, a gente não precisa nem falar, o povo judeu, ele recebeu de Deus, né, todo a palavra de Deus, os profetas, a, a, foram totalmente iluminados nas questões espirituais, né? Então, o povo judeu, eles, né, era o povo de Deus, chamado assim, povo de Deus aqui na Terra. Então, eles realmente foram bastante iluminados. Até interessante isso, porque lá em Hebreus, vou ler aqui um pouquinho, Hebreus 6, as pessoas até ficam usando esse texto para dizer que o cristão pode perder a salvação, mas ali, né, em Hebreus 6, ele está falando desse judeu aí iluminado. Hebreus 6, capítulo Hebreus capítulo 6, verso 4 até. Vou ler até o 6, né? 4 ao 6. Fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Aí muita gente pega isso aqui e fica falando que cristão pode perder a salvação, mas ele está falando aí desse judeu aí iluminado, né? E que tiveram uma iluminação ainda plena, que foi quando o Senhor Jesus veio, né? O Senhor Jesus veio aqui, porque fala, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, eles foram iluminados. O Senhor Jesus fez milagres, o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus falou a palavra de Deus ali, ensinou, né? Então, eles foram iluminados, viram
os poderes da glória futura, né? Como fala aqui, cadê? E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, tudo que o Senhor Jesus fazia dela do poder, né? Do Espírito Santo ali, vamos dizer assim, dando aquele poder a ele para fazer tudo aquilo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Virtudes aí, a gente sabe que é aquilo que vem de Deus, né? Que século futuro do milênio. Eles provaram, eles viram isso como? Através do que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus multiplicou pães, o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus curou doentes. Tudo isso lá no milênio, né? Nesse século futuro aí, vai ser uma realidade em todo mundo. Por quê? Porque não vai haver fome, não vai haver doenças, né? Então, são os poderes do século futuro. E quem foi que experimentou tudo isso? O judeu, né? E foi que eles fizeram? Não receberam Cristo. Então, aqui em Hebreus 6 está dizendo que eles, uma vez que provaram isso e de novo recaíram, não, acabou, não tem mais não tem mais como o seu Jesus de novo morrer e ir para a cruz por eles. Por quê? Porque já foi feito. E eles não receberam, né? Por isso que fala, e recaíram, sejam outra vez renovados. Então, eu só falei aqui isso aqui para poder a gente ficar ligado nisso aí, né? Que, quando, agora na continuação, ele vai estar falando, né, nesse capítulo 1 aí, do 19 ao 32, ele vai estar falando desse povo pagão e culto degradado, imoral, e como é que, que Deus, né, se revelou a eles, ou fala com eles. Aí a gente vai ver aí na continuação de Romanos 19 a 32. E depois também com os outros aí, né? Aí vamos lá, agora a gente está nesse aí. Pode continuar, Marder, se não tiver algum outro irmão que queira falar também. Ok, mano. Vamos continuar. Assim, Paulo divide a raça humana em categorias principais que correspondem ao grau de luz que cada um recebeu de Deus. Ao fazê-lo, responde indiretamente à frequente pergunta: e aqueles que nunca ouviram, eles perecerão em uma eternidade perdida? A resposta é que não existe essa classe de pessoas no mundo que nunca ouviu falar. Todos tiveram alguma luz, testemunho de Deus, independentemente de quando ou onde viveram na terra. Portanto, todos os homens devem saber que existe um Deus e que são responsáveis para com ele. Portanto, todos são inexcusáveis. É uma verdade, ou perdão, é verdade que nem todos tiveram o privilégio de ouvir o evangelho da graça de Deus, que apresenta a Cristo como o Salvador e sua obra expiatória na cruz. Atos 20, 24. Mas todos tiveram algum testemunho de Deus. Isso os torna responsáveis perante ele. Capítulo 14, versículo 12. Além dessas referências aqui para os irmãos, Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E o capítulo 14, versículo 12 de Romanos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O irmão quiser comentar.
Inexcusáveis aqui, irmão, indesculpáveis também seria um sinônimo. Indesculpáveis. Manda aqui então, irmãos. Como mencionado, as pessoas nestas três grandes esferas da raça humana têm graus variados de luz e, portanto, variados graus de responsabilidade. Ele mostra que os pagãos têm um testemunho da criação, versículo 20. Versículo 20. Está lendo aqui para os irmãos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O grego tem o testemunho da criação e o testemunho da consciência iluminada, capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O judeu tem um testemunho da criação, o testemunho de consciência e o testemunho dos oráculos de Deus. As escrituras do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 2. Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Irmãos, eu vou fazer um breve comentário aqui, né? E os irmãos já explicaram muito bem essa questão da divisão dessas três classes de pessoas, né? Que desde a criação habitaram no mundo. E quando ele fala dos pagãos, né? Que tem o testemunho da criação, é interessante que, mesmo tendo testemunho da criação do Criador, eles vão escolher adorar a própria criação, em vez de adorar o Criador, o que a gente lê no primeiro capítulo, né? E o Ezra até falou a questão do grego, a gente vê que eles têm uma consciência em relação ao que é certo, o que é errado, tanto que dali que nasce essa ideia de direito, dessas normas, né, judiciais. É interessante a gente ver isso, né? E Paulo usa justamente desse cenário, desse tribunal, né, essa figura do tribunal romano ali, para mostrar para os romanos, né, essa falha, né, também dessas pessoas que tiveram um pouco mais de luz em relação àqueles que tiveram o testemunho da criação. E o judeu, aqueles que o próprio Senhor, né, separou para ele, um povo que ele separou, que ele cuidou, né, que ele com todo amor, ele foi zeloso. E a gente vê no Antigo Testamento quantas e quantas vezes, não foi uma nem duas, né, eles rejeitaram a Deus, rejeitaram o testemunho de Deus e
E se voltaram, inclusive, para aquela primeira parte ali do testemunho, né? Que a gente vê que eles foram degradando tanto que eles chegaram até a sacrificar também os próprios filhos dele a ídolos, né? Ou seja, eles não, eles ao tempo todo estavam recusando, rejeitando a Deus, e mesmo assim, né? Deus, por causa da promessa, sempre restaurava, né, aquele povo ali, um povo que era de dura serviço, né? Como a palavra fala, né? E E mesmo assim, o Senhor, nessa misericórdia, ele guardou esse povo até que o Senhor veio em carne, né? A descendência desse povo, do povo judeu, a descendência de Davi. E hoje esse povo judeu, né? É interessante que a gente vai ver depois que hoje as três classes que tem no mundo já são diferentes dessas aí. Não são mais essas três classes que tem. Hoje a gente tem o judeu, tem o grego e tem a igreja, entrou uma nova classe, né? São três ainda, agora tem a igreja. Então, e a gente vê também como que a igreja também falhou, né? No testemunho. Isso é digno de nota, porque ela, obviamente o assunto aqui que Paulo está tratando está mostrando justamente a culpa do homem, né? Que o homem não tem como se justificar diante de Deus, né? Ele falou no versículo 17 que o justo viverá pela fé. E aqui ele vai mostrar porque o justo viverá pela fé, porque pelas obras o justo não vive. O justo não pode viver pelas obras. Então, esses três primeiros capítulos aí, ele vai mostrar, né, que o homem não tem condição nenhuma de viver por obras, que ele tão somente precisa da fé, e a fé no Filho, a fé no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando àquele raciocínio que eu estava falando, né, hoje a igreja deveria mostrar essa luz ao mundo, né? Esse era o testemunho que a igreja deveria, né, essa luz deveria ser manifestada ao mundo. E infelizmente, por nossa culpa, testemunho não foi eficiente, não foi eficaz, né? Que nem o irmão Lemão disse ontem, né? Só há uma testemunha fiel, que é o próprio Senhor Jesus. Então, até aí, irmãos. Irmãos, eu só quero dar uma observação aqui das duas palavras, injustiça e justiça. É dito o tempo todo pelo apóstolo Paulo, né, nesse comecinho que a gente leu também, e através de todo o livro de Romanos, aí, ó, a injustiça. Mas sempre quando fala da injustiça, é a injustiça dos homens. E a justiça, ela é completa por Deus. O homem, né, em suas diferentes classes que a gente viu, o judeu, o gentio, pode ser, né, que o gentio seja uma pessoa com uma alta sabedoria humana, que tenha sabedoria humana no sentido de discernir a lei, né, como o irmão Wesley falou, que o sistema romano influenciou muito o direito no Ocidente, né, eles têm essa sabedoria, né, mas isso não chega à justiça que Deus cobra. E por mais que o homem tenha um discernimento, né, que exteriormente demonstre ser uma pessoa sábia, a carne dela que ela carrega, existe a impiedade, né, existe a injustiça. E ninguém é capaz de poder tirar, de parar de cometer essas injustiças ou de ser injusto, porque Deus, ele é santo, né? A sua justiça é em sua totalidade. Ele vai julgar com o olho que ele tem, que é perfeito. Então, é interessante quando o apóstolo Paulo coloca nessas divisões e mostra que, apesar de um não ser do nível do outro, todos têm a mesma culpa. Porque quem julga é Deus, né? E Deus é santo.
Mas, graças a Deus, ele faz essa obra de justiça, né? Ele mesmo faz isso. Eu vi até um texto que fala assim sobre a Trindade, né? Que eu achei interessante, que fala que o pai é quem planeja a obra, o Filho é aquele que executa a obra, que no caso é Cristo, né? O Senhor Jesus, e o Espírito Santo é o agente de poder que concretiza essa obra. Se eu estiver errado, por favor, o irmão me corrija. Mas, ou seja, Deus, né, através da pessoa do Senhor Jesus, ele veio aqui à Terra e cumpriu essa obra de justiça que faz com que Deus seja, ao mesmo tempo, justo e também de amor, porque ele elegeu, e eu estou falando aqui da fase da igreja, o tempo da graça, só que ele não salva, no sentido de jogar fora a nossa culpa, no sentido de, eu vou perdoar por perdoar e pronto. Porque ele não poderia fazer dessa maneira assim, porque ele é justo, né? Ele é santo. O pecado precisa ser julgado, né? A injustiça de todos os homens precisa ser julgado por ele. Mas qual foi a maneira para que ele pudesse cumprir a justiça e ao mesmo tempo ser de amor? Ele entrega o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, Cristo fez essa obra de justiça. É por isso que é uma obra de justiça. Porque é através da pessoa dele que se concretizou a justiça, né? O pecado pôde ser julgado através de uma pessoa que tinha que tem o mérito de pagar esses pecados, porque ele morreu inocente. Então, ele é o nosso, por isso que ele fala que ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele é a justiça. Então, eu acho interessante a gente ter essa divisão de que o que é do homem é a injustiça, o que é de Deus é a justiça. E nós fomos salvos através da justiça que vem de Deus, e não do homem. E o homem nunca será capaz de ser salvo por sua própria justiça, porque ele não tem, só Deus. Mas graças a Deus, né, por seu amor e graça, ele pôde cumprir, né, ele pôde realizar essa obra de justiça ao nosso favor. Amém. Uma coisa interessante aí que Marden colocou, que foi sobre a questão dos judeus, né, que eles tendo sido bem iluminados, e eles se voltaram à prática dos pagões degradados, né, vamos dizer assim, cultos, e eles voltaram para aquelas mesmas práticas, que foi adoração de ídolos, sacrificar até mesmo suas crianças e outras coisas mais, né? Então, o que a gente percebe disso? Que por mais culto que seja, por mais iluminado que seja o homem, né? Se ele seguir, né, seguir fazendo a vontade da sua carne, ou seja, os desígnios da sua carne, os desejos, né, as concupiscências, né, por mais educado, culto, moralmente elevado e tudo, ele vai caminhar para essa degradação aí, né, desses pagãos aí do início aí. Vai caminhar. Isso a gente vê até hoje na nossa sociedade hoje, dita moderna e avançada, né? Nos bastidores aí, e até mesmo escancaradamente agora, a gente vê, por exemplo, a moralidade sendo, vamos dizer assim, pervertida e degradada, né? De homens e mulheres cultas, né? Então, o fazer a vontade da carne e o desejo da carne, né? Que se você começa a atender esses desejos e essas concupiscências da carne, a tendência, o caminho vai ser de cada vez mais ir degradando moralmente e fazendo coisas realmente que são abomináveis para Deus. E isso a gente vê, por exemplo, no versículo 23, quando fala desses pagãos aí, indoutos, né, vamos assim, sem cultura, fala assim no verso 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem. Ó, então, primeiro eles pegaram a glória de Deus, eles pegaram e disseram que fizeram a imagem de homem e começaram a adorar. O homem é a criatura de Deus, não é Deus. Então, pegaram primeiro, fizeram a imagem do homem, né? Então, primeiro, a imagem de homem, corruptível, e depois de aves. Então, a gente percebe, aves são aqueles animais que voam, né? E depois de quadrúpedes, são os animais que andam sobre a terra. E depois de répteis, que são os animais que rastejam na terra. Então, aí está mostrando a degradação moral cada vez mais baixa, até estar rastejando na terra. Então, começa com o homem, que você sabe que o homem, né, foi a criação de Deus, vamos dizer assim, que foi a principal criação de Deus aqui no mundo. Né? O homem foi criado, mais semelhança de Deus, e foi dado a ele, né, está sobre este mundo, governando e tudo mais. Ele apenas, ao pecar, passou esse governo para, vamos dizer assim, entregou nas mãos de Satanás, vamos dizer assim. E, então, ó, começa com o homem, que é a criação mais elevada de Deus aqui no mundo. Depois fala das aves, que são aquelas que estão, né, voando aí pelo céu e tal, e vai baixando, baixando até estar na terra, né? Olha que degradação. Isso é o quê? É o homem fazendo a sua vontade e seguindo a vontade da carne. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque, como foi falado aí, até pelo irmão Marder também, né? A igreja, né? Ela é mais iluminada e recebeu muito mais luz do que os judeus, né? Que é o povo terreno aqui, de Deus. E a igreja, ela recebeu muito mais. Recebeu o Espírito Santo, recebeu muito mais bênçãos que são celestiais, então muito mais iluminada. Mas um cristão assim, que de repente começa a viver fazendo os desejos, seguindo os desejos da carne e cedendo a esses desejos, como se a carne ainda estivesse viva e não considerando aí morta nem nada, a tendência dele vai ser degradar cada vez mais, né? O nível vai caindo, 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 caindo. Daqui a pouco está arrastando aí com igual um réptil, né? Que fala aí. Por quê? Porque fazendo os desejos da carne e seguindo esses desejos da carne, a, a tendência sempre é a levar para longe de Deus. Para longe de Deus. A carne sempre vai nos levar para longe de Deus. Nunca vai nos levar para as coisas, para perto de Deus, para as coisas. Não, a carne sempre vai nos levar para longe. Se a gente quer estar pertinho do nosso Senhor Jesus, perto de Deus, cada dia mais, a gente tem que andar no Espírito. E andar no Espírito é se ocupar com as coisas espirituais. Né? Aí todos nós conhecemos quais são essas coisas espirituais que nós devemos estar nos ocupando e assim andando no Espírito, fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus, que é a vontade do Espírito, andando no Espírito. Então, isso faz com que a gente se aproxime mais e mais e mais de Deus, no conhecimento dele. Agora, se a gente anda fazendo nossa própria vontade, a vontade da carne, a gente vai estar nos afastando mais e mais e mais de Deus. E acabar como um réptil aí, se arrastando pela terra. Veja o testemunho da igreja, como está hoje, tão degradado. Se você olhar pelo que é feito aí nas igrejas, nos vários grupos cristãos, vamos dizer assim, eu falo igreja para os irmãos todos entenderem, né? Que a gente sabe que isso não é... A igreja de Deus não é isso que está aí, está sendo mostrado, né? A gente sabe disso, que a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, não é isso. Mas esse testemunho que está sendo dado aí é cada vez mais degradante. A gente ouve falar de coisas que, né, que nem mesmo entre os pagãos é feita, vamos dizer assim. Como, né, tem até um exemplo lá em 1 Coríntios, mas hoje ainda mais.
né? Roubo, né? Prostituição, extorsão, várias coisas disso coisas que não deveriam nem mesmo se nomear entre nós. Como fala em uma das epístolas de Paulo, Paulo fala assim: nem mesmo se nomeie entre vós essas coisas, coisas imorais e outras coisas mesmo. Não é nem mesmo para estar se nomeando, ou seja, estar falando alguma coisa, conversando sobre isso, né? Então, e o que é que a gente vê? A gente vê a degradação, porque andar na carne, não no espírito. Então, é um alerta aí para a gente isso, e eu quis destacar isso porque o irmão Marden falou aí, né, sobre os judeus, que eles idolatraram, né, fizeram tantas coisas, depois de receber os oráculos de Deus, né, tudo, a palavra de Deus, tabernáculo, templo, todas aquelas coisas, Deus falar diretamente com eles, né, sinais, maravilhas, e ainda assim depois eles foram adorar ídolos, se prostituir, fazer algumas coisas realmente abomináveis. Por quê? Porque foram fazer a sua própria vontade, a vontade da carne. E nós temos que vigiar, porque se fizermos a mesma coisa, né, a gente pode cair nessa mesma degradação aí. Mas a gente confia aí em Deus, procura Deus e confia nele, no Senhor Jesus, para nos sustentar, nos guiar e nos manter no seu caminho, na sua palavra, né? Próximo a ele. Então a gente busca sempre isso do nosso Deus. Só isso aí. Irmãos, já passou um pouquinho do horário da gente, né? Mas só pensando no que o Wesley falou aí, lembrei lá de Judas, no versículo 21, ele é algo, né, assim, bem pertinente a isso que o Wesley falou, né? Uma exortação para todos nós. Eu vou ler do 20, né? 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Né, irmãos? Então, aí, isso aí que o Wesley falou, né? Nos edificando sobre a santíssima fé, né? Então, e lembrando que Judas está falando aqui da Santíssima Fé, é todo esse conhecimento, né, bendito e maravilhoso e muito mais elevado, né, que a gente recebeu, que é a Escritura revelada em sua plenitude para nós, orando no Espírito Santo, conservando a nós mesmos, né, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí é o principal, né, irmãos? É o principal, né? Tá olhando para o Senhor nesse sentimento de que é o próximo segundo, a gente pode estar lá com Ele, e isso aí que deve impulsionar nossas vidas, né, irmãos? Eu vou citar algo que o Darby disse, que acho que é algo que é bem ilustrativo para a gente, né? Quando uma pessoa fala que um amigo, querido, um parente, manda uma mensagem para a gente, fala assim, tal dia eu estou indo em sua casa te visitar.
A gente recebe esse amigo com a casa desarrumada ou a gente prepara tudo, prepara a casa, prepara um banquete, prepara, né, o melhor que a gente tem para receber esse amigo? É a mesma coisa, o Senhor Jesus disse que ele vai voltar e ele está vindo. E o Davi coloca isso, a nossa casa está preparada, está arrumada, como que a gente está? Então é isso aí, irmãos. Se algum irmão for comentar mais alguma coisa. Exatamente, Cleonice. É a vinda do Senhor, né? A gente está com Ele para sempre, né? Exatamente. Vai concluir aí nessa parte, Marco? Acho que sim, né, irmão? Aí no próximo estudo a gente termina. Tá faltando um pouquinho. Aí termina com calma e também é bom que a gente pode fazer uma breve releitura, né? Para a gente fixar mais. Então, então a gente poderia dar graça, né, irmãos? Algum irmão puder agradecer aí pra gente. O Dal saiu? Não, tô aqui, Mar. Ah, sim. Vamos agradecer, então. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse privilégio de entendermos os teus pensamentos e saber também quem realmente nós somos diante de ti, Pai. Criaturas caídas, necessitando da tua salvação. Agradecemos, Pai, por essa obra maravilhosa que foi feita pelo teu Filho, para nos salvar. Sem esse feito, sem essa ação, não teríamos escapatória de uma condenação eterna e terrível condenação. Assim, Pai, nós pedimos a Ti para que nos mantenha sempre encorajados, animados em buscar mais do conhecimento do Teu Filho, saber mais dessa verdade preciosa e assim desfrutarmos a partir daqui desse mundo. Desfrutarmos com os corações alegres pela Tua providência em relação à nossa situação má que estávamos. Agradecemos, Pai, de todo o nosso ser e aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos tirar daqui desse mundo e estarmos eternamente com Ele. Dessa forma, louvaremos e adoraremos esse nosso Salvador bendito. Agradecemos por essa reunião. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe a Tua palavra no coração de cada um, que tenhamos fixados tudo que estamos aprendendo e que assim a gente caminhe nesse mundo
mantendo essa fé maravilhosa e preciosa que tu nos deu, olhando para o alto, olhando para o nosso Salvador. Assim nós agradecemos por cada irmão, pelas lives que estão sendo feitas, que está levando a tua palavra, Pai, que é de grande edificação, consolo para nós. Assim nós te damos graças por tudo que nós temos no teu Filho, o que somos em Cristo. Nesse nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus, é que nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém.